Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Eletrônica Aplicada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre circuitos com diodo Zener. O diodo Zener ele é um componente, né, assim como o diodo de junção, feito de silício basicamente, né, e a sua representação em diagramas de circuito é feita da seguinte forma. Vejam que basicamente ele tem o catodo tem uma representação diferente. Há quem diga que aqui, né, é a representação de um Z de Zener, ok? Nós vamos entender como que esse circuito funciona. Na verdade, ele não é utilizado com o intuito de fazer retificação, por exemplo, né, como é feito nos diodos de silício clássicos, mas ele é utilizado para fazer regulação de tensão. Na maior parte dos casos, sua operação é feita de forma reversamente polarizada. Isso significa que a corrente no diodo Zener tem que estar nesse sentido, ou seja, a corrente de saturação reversa do dispositivo, né? Então, eu tenho aqui a corrente IZ nesse sentido, enquanto a, a tensão aplicada a ele tem essa polaridade. Aí alguém pode perguntar, ok, professor, mas a corrente de saturação do diodo ela é muito pequena, tendendo a zero. Realmente, isso acontece, né, para a região de operação do diodo longe da tensão de ruptura. Então eu vou trocar aqui a caneta que essa não está escrevendo. Eu vou desenhar aqui para vocês, eu tenho aqui o gráfico, né, de como que funciona a curva IV do diodo. Então aqui eu tenho VZ, que é a tensão no Zener, versus IZ, que é a corrente no Zener. Quando o diodo Zener está reversamente polarizado, pessoal, ou seja, quando a ele é aplicada uma tensão de polaridade mais e menos, que ele conduz corrente, né? Nesse sentido, no sentido da seta, ele se comporta como um diodo de junção normal. Então, ele vai ter uma curva exponencial e aqui mais ou menos uma queda de 0,7 volts, que é o que a gente chama de VD0, que é a tensão a partir do qual o diodo Zener, né, se estivesse diretamente polarizado, entraria em condução, ou seja, a corrente fluiria nesse sentido. Contudo, né, a gente sabe também que se a tensão aplicada ao Zener for negativa, certo? Se eu polarizar um diodo reversamente, ele vai obedecer aquela curva característica que faz esse tipo de comportamento, né? Lembrando que nós consideramos que o diodo tem a habilidade de bloquear tensões negativas, ou seja, para tensões negativas ele se comporta como um circuito aberto. Mas existe um ponto aqui em que a tensão, né, rompe o isolamento e ele entra em condução por ruptura. No diodo Zener, essa tensão, pessoal, é utilizada porque, vejam, nessa tensão aqui que eu vou chamar de VZ0, né, que é a tensão do Zener, ela se mantém basicamente no mesmo valor para diferentes níveis de corrente. Grosso modo, ela não cai de forma vertical aqui, como está desenhada, ela vai ter uma leve inclinação, certo? Então, o VZ0 é o valor da tensão especificada no Zener a uma determinada corrente de teste. Eu vou representar de novo esse gráfico aqui embaixo para marcar os pontos para vocês. Veja aqui e aqui. Eu tenho VZ versus IZ e vou representar a curva um pouquinho melhor, tá? Como se fosse aqui mais próximo, né? E depois assim. Veja que no diodo de junção normal, o nosso interesse está aqui quando ele está diretamente polarizado, porque ele permite o fluxo de corrente, né? E tem uma queda aqui de aproximadamente 0,7. No Zener, a gente está mais interessado em operar na região que fica nos entornos desse ponto aqui, ó, certo? Aqui eu agora desenhei bem exagerado, porque eu vou marcar para vocês os pontos. O que o fabricante faz? O fabricante marca para a gente um ponto de corrente, que eu vou chamar de IZT, que é a corrente do Zener de teste. E aqui ele projeta e vai marcar aqui o que a gente chama de VZ0. Tá? O que isso aqui está me mostrando? Que quando o diodo Zener está reversamente polarizado, nessa região de operação aqui nos entornos do joelho, a tensão VZ, vou representar aqui a tensão VZ, ela vai ser o VZ0, que é especificado em catálogo, mais o RZ, que é a resistência do Zener, vezes a corrente Z. Ok? Por que essa fórmula aqui acontece? Porque nesse eixo, se eu tomar aqui ó, desse ponto até esse ponto,
eu consigo determinar um triângulo, né? Aqui, desse ponto aqui, eu tenho uma variação de corrente ΔI, e daqui para cá eu tenho uma variação de tensão ΔV. Com isso, eu consigo desenhar, calcular o RZ como sendo ΔV sobre o ΔI, que é a resistência incremental do diodo Zener. Então, veja que a tensão reversa aplicada ao diodo Zener é a tensão VZ0, que é especificada em catálogo, mais RZ e Z. Contudo, pessoal, conforme eu falei para vocês, essa curva aqui ela tem uma inclinação, mas para diodos Zener de boa qualidade, ela é quase que verticalizada. Isso significa que a tensão VZ vai se manter praticamente igual a VZ0 para uma ampla variação da corrente IZ. Ok? Então, é comum a gente falar que o diodo Zener, reversamente polarizado, se aproxima de uma fonte de tensão. Ok? Então, por exemplo, quando vocês vão comprar um diodo Zener, vocês vão comprar um diodo Zener pela tensão que vocês querem que ele grampeie no circuito. Então, eu posso lá ter um diodo Zener com tensão V-Zener de 3,3 volts, um diodo Zener de tensão V-Zener de 6,8 volts, de 5,1 volts e por aí afora. Até normalmente os diodos Zener chegam com tensões aí de 12 ou 18 volts. Tá? Então, qual é a principal característica desse tipo de dispositivo? Fazer o grampeamento de tensão, atuar como regulador de tensão. Um exemplo clássico, imaginemos que vocês tenham uma fonte, né, de tensão de 12 volts e vocês querem alimentar um resistor de carga, aqui um RL, né, uma resistência de carga, cuja tensão VO aqui seja, por exemplo, 6,8 volts. O que vocês podem fazer então para transformar essa tensão de 12 em 6,8? Vocês podem utilizar um diodo Zener em paralelo com a carga. Então, eu vou desenhar aqui o diodo Zener em paralelo com a carga, certo? Por quê? Porque o diodo Zener tem a habilidade de grampear a tensão entre seus terminais na tensão VZ, que está representada aqui. Logicamente, quanto melhor a qualidade do Zener, né, mais próxima do valor constante, do valor VZ, estará a tensão em relação às variações paramétricas do circuito. Logicamente, se essa corrente VZ varia, a gente vê aqui pela fórmula que vai haver uma pequena variação do VZ, mas sempre nos entornos de VZ0. Ok? Pessoal, qual é o problema aqui? O problema é que se eu tenho 12 e aqui eu vou ter 6,8, eu vou ter que botar algum elemento no circuito para absorver a diferença de tensão. Então é normal a gente botar aqui um resistor RX. Então veja, se eu tenho 12 volts aplicados na fonte e 6,8, no exemplo que eu estou usando aqui, sobre o Zener e sobre a carga, significa que fica 5,2 volts aplicado ao RX, certo? Agora, essa aqui é a configuração típica, tá? Que a gente utiliza com o diodo Zener. Agora a pergunta é, como que eu faço para especificar o valor do RX? Veja, a primeira coisa que vai ter que acontecer aqui é a gente garantir que o Zener está reversamente polarizado. Ele tem que ser colocado no circuito dessa forma. E a corrente no diodo Zener, de novo essa caneta não está funcionando. Vou pegar outra aqui. A corrente no diodo Zener, IZ, ela tem que ter esse sentido. Para que a corrente Z tenha esse sentido, é necessário que a corrente no resistor RX tenha esse sentido. Ok? Veja, então, que é necessário que a tensão aqui, que eu vou marcar aqui na fonte, eu vou fazer genérico agora, que a tensão VF, certo? Da fonte seja maior que a tensão VZ. Porque se essa tensão nesse ponto em relação ao terra é maior que a tensão desse ponto em relação ao mesmo terra, a corrente flui nesse sentido. Se por algum motivo a tensão da fonte for menor que VZ, o fluxo se inverte e esse diodo Zener vai ficar diretamente polarizado. Se ele ficar diretamente polarizado, ele vai operar nesse ponto, ou seja, como um diodo de junção normal. A gente precisa sempre garantir que o Zener esteja reversamente polarizado e para isso a tensão da fonte VF tem que ser maior que a tensão que eu quero regular na saída VZ. Essa é a primeira condição. Mas veja, quando eu boto esse resistor aqui, vai passar corrente por ele e vai ter uma queda de tensão. Se essa queda de tensão for muito alta, a tensão
que vai aparecer aqui nos terminais do diodo Zener vai ser menor, né, do que a tensão de grampeamento dele. Por quê? A tensão VZ tem que ser igual a VF menos VRX. Então vai existir um valor máximo de RX que eu posso colocar aqui nesse circuito para garantir que o Zener fique reversamente polarizado e atue regulando a tensão. Por outro lado, né, pessoal, eu não posso diminuir, né, porque eu sei que esse resistor aqui não pode ser alto, tal que a queda de tensão seja muito alta nele, mas eu também não posso usar um valor de RX muito baixo. Por quê? Se eu usar um valor de RX muito baixo, essa corrente RX se torna muito alta. Como a corrente que passa no Zener é a diferença entre RX e RL, vejam, né, tem que o IZ é igual a IRX menos IRL. Se essa resistência for muito baixa e o IRX for muito alta, a corrente no Zener cresce. E aí a potência dissipada nele se torna muito alta e ele pode ultrapassar a potência máxima que o fabricante garante que ele não vai queimar por sobreaquecimento. Ok? Então o que nós vamos fazer agora é determinar o range de variação possível de RX para que o circuito com diodo Zener opere adequadamente. Vamos lá? Trocar de folha. Vamos considerar esse mesmo circuito aqui que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou redesenhá-lo. Então eu tenho aqui uma fonte genérica, essa fonte tem valor VF. Vou colocar aqui o resistor de limitação da corrente de Zener RX, o diodo Zener e a resistência de carga que vai ser regulada numa tensão de saída. Como a carga está em paralelo aqui com o diodo Zener, a tensão aqui é o próprio VZ. Lembrando que esse resistor é o RL e por aqui pelo Zener vai passar uma corrente IZ. Aqui no RL passa uma corrente IRL e aqui eu vou dizer que é uma corrente IRX. Aqui está o nosso circuito. Pois bem, vamos lá, pessoal, vamos fazer alguns cálculos. Primeira coisa, quanto vale IRX? Né? Corrente IRX é VF menos VZ. Veja que em relação ao terra, né, a tensão nesse ponto do resistor é VF e a tensão nesse ponto é o próprio VZ. Então, VF menos VZ sobre RX, certo? E o que nós queremos? Nós queremos que o IZ, que a corrente no Zener, esteja nesse sentido, porque se ela estiver nesse sentido, eu garanto que o diodo Zener está reversamente polarizado. Mas quem é esse Z, pessoal? Z é IRX menos o IRL. Né? Só realizar aqui o nó. IZ entrando no nó é igual a IRX entrando no nó é igual a IZ mais IRL. Portanto, IZ é IRX menos IRL. O IRX a gente já tem aqui. E quanto que vale o IRL? Olha, o IRL vai ser VZ sobre RL, porque a tensão aplicada no resistor é a própria tensão do diodo Zener. Se eu substituir essas duas equações aqui, então eu tenho que IZ vai ser igual a VF menos VZ sobre RX menos VZ sobre RL. E o que eu desejo? Eu desejo que essa corrente esteja nesse sentido, certo? Portanto, se eu desenhei ela nesse sentido, eu quero que ela seja maior do que zero. Porque daí vai ser uma corrente positiva, quer dizer que realmente ela está no sentido que eu desenhei. Então, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, vamos trabalhar aqui para isolar o RX. Então, vou ter que VF menos VZ sobre RX tem que ser maior que VZ sobre RL. Meu objetivo é achar o RX, eu vou passar para lá. Então, vai ficar VF menos VZ tem que ser maior que VZ sobre RL vezes RX. Aqui é RL. Portanto, o RX tem que ser menor, certo? E que RL é que multiplica VF menos VZ, tudo isso dividido para VZ. Lembrando a vocês, né, que o RL é a resistência de carga conhecida, VF é a tensão da fonte conhecida, VZ é a tensão do diodo Zener que eu estou utilizando, que é a tensão de grampeamento também é conhecida. Portanto, com isso a gente consegue determinar o RX mínimo, né, que é o menor valor. Ele tem que ser menor. Na verdade, aqui eu vou achar o RX, desculpem, máximo. Né? O RX máximo
ele é igual a RL, que multiplica VF menos VZ sobre VZ. Tá aqui. Essa equação, então, permite calcular o máximo valor de resistência Rx que eu posso botar no circuito, tal que a queda de tensão nesse elemento garanta que a tensão aplicada aqui no VZ seja a tensão zero. Okay? Se eu botar um resistor muito alto, a queda de tensão vai ser tão alta aqui que a tensão que aparece em cima do Zener vai ser menor que a tensão da fonte. Isso faria com que o fluxo de corrente se invertesse, o Zener entra em condução e troca completamente a operação do circuito. Não vai ser a operação desejada porque o Zener estaria diretamente polarizado e a gente quer que o Zener esteja reversamente polarizado para atuar na sua região de ruptura reversa e grampear a tensão no valor desejado. Okay? Lembrando que aqui a gente está utilizando, eu não desenhei para vocês, né, essa equação aqui, né, ela pode ser representada basicamente por uma fonte de tensão de valor VZ0 com um resistor em série, que é o RZ. Né? Veja que aqui fora eu vou ter a tensão VZ, que vai ser VZ0 mais RZ vezes IZ, sendo que IZ é a corrente no Zener que percorre pelo dispositivo. Esse aqui é o modelo equivalente do diodo Zener, né, pessoal? Quando eu vou no datasheet, o fabricante fornece o VZ0 e a partir da curva eu consigo fazer ΔV sobre ΔI e determinar esse RZ aqui. Contudo, conforme eu falei para vocês, a inclinação da curva costuma ser quase que vertical. Isso significa que a tensão VZ0 sofre uma variação muito pequena com a variação de corrente. Por isso que é muito comum a gente utilizar para representar o Zener uma fonte de tensão. Por isso que aqui, né, se eu quisesse representar esse circuito, eu poderia redesenhá-lo como se fosse uma fonte de tensão VF, o resistor Rx, e vou considerar aqui que o Zener está reversamente polarizado, e aí ele se comporta como uma fonte VZ. E aqui eu coloco a resistência de carga RL, certo? Vejam que a análise não muda em relação ao que a gente fez, né? Porque quando eu fiz essa análise, eu já considerei que a tensão nesse ponto estava grampeada em VZ em relação ao nó de referência, ok? Só para mostrar para vocês que quando o Zener está reversamente polarizado, ele pode ser considerado como uma fonte de tensão constante, porque eu estou desprezando a inclinação causada pela resistência na região de ruptura reversa. Ok, pessoal? Pois bem, nós calculamos uma equação que me permite calcular o valor máximo desse RZ. Mas pode ser mínimo? Eu posso colocar zero aqui? Obviamente não. Né? Veja que se eu colocar 0 volts no Rx, né? Vou dar um curto-circuito entre as duas fontes de tensão, ou seja, vou aplicar VF em cima do diodo Zener, a corrente no diodo Zener aqui vai para infinito. Então, qual é a outra condição que a gente tem que limitar? Olha, a gente precisa tomar cuidado com a potência dissipada no diodo Zener. Como assim? Olha, quando eu pego o catálogo do fabricante, o diodo Zener ele é especificado em função do VZ e do PZ máximo. O fabricante fala, olha, esse diodo Zener regula, por exemplo, em 5,1 volts, ele pode dissipar no máximo meio watt. Então isso aqui é uma especificação. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer com que esse diodo que eu comprei aí seja submetido a uma corrente tal que a potência processada, porque a potência PZ é VZ vezes IZ, eu não posso garantir, eu não posso permitir que essa potência PZ seja maior que o valor PZ máximo especificado. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui que VZ e Z tem que ser maior que PZ máximo. Vamos fazer essas contas aqui. Quem é o VZ? É uma especificação, vezes o IZ. A gente acabou de escrever, né, que o IZ é IRX menos IRL, certo? Então, eu tenho aqui que VZ vezes IRX menos IRL. Isso aqui tem que ser menor que o PZ máximo, que é uma especificação. Então, VZ, o IRX eu tenho uma expressão para ele, né? Está aqui, é VF menos VZ sobre RX, menos IRL, que é VZ sobre RL. Isso tem que ser maior, aliás, tem que ser menor, né? Aqui eu botei o sinal contrário, tem que ser menor. A potência dissipada tem que ser menor que a potência máxima. Aqui é menor e aqui é menor. Menor
do que Pz máximo. Se a potência dissipada no Zener for maior que a potência máxima permitida, ele vai queimar, né? Então aqui estava com o sinal trocado. O nosso objetivo então agora é isolar o Rx que garante essa condição. Vamos lá. Pegar para cá a folha e vamos continuar. Primeira coisa, eu vou passar o Vz dividindo, então vai ficar Df menos Vz sobre Rx menos Vz sobre Rl. Isso tem que ser menor que Pz máximo sobre Vz. Esse termo agora aqui pode passar para o outro lado somando. Então vai ficar Vf menos Vz sobre Rx, tem que ser menor que Pz máximo sobre Vz menos Vz sobre Rl. Agora passar esse Rx multiplicando, Vf menos Vz tem que ser menor que Rx, que multiplica Pz máximo sobre Vz menos Vz sobre Rl. E aí eu isolo o Rx. Agora o Rx tem que ser maior, né? Tem que ser maior que Vf menos Vz sobre Pz máximo sobre Vz menos Vz sobre Rl. Pessoal, essa equação aqui é com base no critério de queda de tensão no resistor Rx, tá? Isso aqui. E para evitar que a potência máxima seja alcançada. Existem outros critérios que outros autores, outros livros utilizam. Eu gosto muito desses, tá? Porque são práticos de fazer o projeto, determinar a faixa de resistência de Rx, para garantir então que o Zener vai operar reversamente polarizado, sem estar submetido a uma potência maior do que foi especificado em catálogo. Aqui então eu tenho a outra equação antes de grifar. Esse aqui então, como ele vai ser maior ou igual, esse aqui é o Rx mínimo. É Vf menos Vz sobre Pz máximo sobre Vz menos Vz sobre Rl. Tá aqui. Obviamente, né, pessoal? Qual é o valor de Rx que eu vou utilizar? Eu vou ter que usar aqui o Rx mínimo, tem que ser menor que o Rx, que tem que ser menor que o Rx máximo. Né? Então eu tenho que escolher um Rx na janela entre os valores máximos e mínimo. Okay? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Claro que aqui eu estou com esse circuito, né? Eu fiz os cálculos aqui, considerando esse tipo de circuito, que é normalmente o que a gente usa mesmo. Né? Um circuito equivalente aqui, onde eu vou colocar o diodo Zener para regular a tensão da carga. Então, vamos imaginar que eu tenha, exemplo aqui, tá? Imaginar que a fonte seja 12 volts, que eu tenha o Vz igual a 6,8 volts, e vou utilizar aí um resistor, uma potência, que a potência do resistor RL, PRL, seja 100 miliwatts. Aí vamos lá, calcular o valor de Rx, ok? Tá aqui. Vamos especificar aqui também o Zener, né? O Zener deu especificação. Vamos dizer que a P máxima, Pz máxima, que é dada pelo fabricante, seja, por exemplo, 0,5 watts. O Zener não pode dissipar mais do que 0,5 watts. Essa aqui é a potência que vai ter na carga. Veja, considerando então o circuito, o mesmo circuito que foi dado ali, que eu vou desenhar aqui então, como se fosse a fonte VF. Vou colocar aqui o resistor Rx. Aqui eu vou colocar o diodo Zener. E aqui eu vou colocar o resistor RL, certo? Aqui vai ter a tensão Vz em cima de RL, né? E aqui o Rx a ser determinado. Vejam que eu sei que a potência PRL é o Vz ao quadrado sobre RL. Foi dada a potência, eu conheço Vz, então eu tenho que RL vai ser Vz ao quadrado sobre PRL, que seria que 6,8 ao quadrado sobre a potência do resistor, que é 100.001. Se a gente calcular aqui, a gente determina o valor de RL, então. Esse RL, pessoal, vai dar 400 aproximadamente aqui, né? 462 ohms, ok? Que é o valor do RL que a gente vai utilizar nos cálculos. Olha, uma vez conhecidos os valores
das grandezas que estão na equação, porque VF eu conheço, VZ eu conheço, V máximo também conheço, o RL acabei de calcular. Eu posso calcular então o Rx mínimo, né? O Rx mínimo vai ser 12 menos 6,8, que é a tensão regulada, dividido por 0,5 sobre 6,8 menos 6,8 sobre 462, que vai ser igual a 80, aproximadamente aqui, 88 ohms. Podemos ainda usar outra equação, né, do nosso Rx máximo, aqui Rx máximo vai ser igual a 462, que multiplica 12 menos 6,8 sobre 6,8. Isso aqui vai ser aproximadamente igual a 353 ohms. Tá? Só um exemplo numérico aqui simples. Tá? Então veja, poderia usar aqui um resistor de 100 ohms, 150 ohms, 220 ohms, qualquer um vai me levar a uma boa condição desse diodo Zener, garantindo que ele consiga regular e que a potência dissipada nele não extrapole o valor máximo da potência que o fabricante garante que ele vai operar sem queimar. Ok, pessoal? Diodo Zener é simples, tá? É isso aí que eu mostrei para vocês. Agora, para encerrar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre o LED, que é outro tipo de diodo especial. Os LEDs, pessoal, são diodos, assim como os diodos de junção, que são representados dessa forma porque eles são fabricados, né, construídos, tal que quando percorridos por corrente elétrica, eles acabam emitindo luz no espectro visível, certo? Então a gente tem LEDs verdes, vermelhos e por aí afora de diferentes tamanhos. Basicamente essa é a representação. A diferença de um LED para um diodo de junção normal é basicamente a queda de tensão, tá? A tensão de um LED é mais alta, por exemplo, quando diretamente polarizado, vou dizer assim que a queda de tensão VD LED é aproximadamente 2 volts. Claro que isso tem uma variação, né, de 1,5, 1,75, 2 volts, dependendo do tipo de dopagem que foi feita para que o LED possa emitir radiação visível, ok? A corrente típica de operação de um LED, aí a corrente do diodo LED, é aproximadamente aí 15 a 20 mA, ok? Então, como que a gente deve configurar um circuito? Eu vou pegar uma fonte de tensão VF e quero fazer um LED acender. Lembrando que o LED para acender deve estar diretamente polarizado. Então, aqui seria a representação. E aqui eu tenho que botar um resistor limitador de um RX, né? Um resistor limitador da corrente, porque a corrente que vai passar por esse LED tem que ser menor que o valor da corrente recomendada em catálogo, isso chama IDL, ok? Então, basicamente a gente sabe aqui mais ou menos a tensão que vai ter, por exemplo, VD LED, e aí eu posso calcular o resistor para limitar a corrente no LED. Lembrando que esses valores que eu botei aqui para vocês, pessoal, são valores típicos, tá? Mas vocês vão ter um LED específico comprado, vocês vão na folha de dados dele, no catálogo, vão ver exatamente qual é a queda de tensão nele quando em condução e qual é a corrente que deve percorrer por ele para que ele brilhe adequadamente. Então aqui fica fácil, né, pessoal? O Rx é VF menos VD, a tensão no diodo LED aqui, né, dividido por a corrente desejada, ok? Então, um exemplo aqui de como calcular o resistor limitador de corrente no LED. Só para trazer para vocês aqui, então, dados numéricos, né? Se nós substituirmos aqui, a gente teria, por exemplo, uma fonte de 12 volts, menos os 2 volts de queda de tensão no LED, dividido pela corrente de 15.000,0015, isso aqui vai dar aproximadamente 667 ohms. Podemos tranquilamente aqui aproximar, né, para um RX de 680 ohms. Quando eu tomo um resistor um pouquinho maior, a corrente vai ser levemente menor. Isso vai fazer com que o LED brilhe um pouquinho menos, mas como os valores são muito próximos, né, pessoal? Eu estou garantindo aqui ainda que ele vai operar adequadamente. Ok? Existem outros tipos de diodos especiais, além do Zener e do LED, mas com certeza os que vocês mais vão utilizar na carreira de vocês aí vão ser esses, né? O diodo, então, de junção PN, que é o diodo retificador, para fazer retificação, como a gente utilizou nos retificadores de meia onda, onda completa.
Eles também são usados para fazer outros tipos de circuitos, como grampeadores, ceifadores, restauradores de níveis VC, que nós não estudamos, mas que estão aí presentes na literatura. Eu tenho o diodo Zener, que é utilizado em fontes para fazer a regulação da tensão, né, conforme a gente viu no exemplo, e o diodo LED, que é utilizado como indicador, muito utilizado em painéis, né, justamente porque ele emite radiação no espectro visível quando diretamente polarizado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Vou disponibilizar uma lista final sobre esse assunto no Moodle. Dúvida, não deixe de entrar em contato. Até mais, até breve.